Olá, amigos do portal Registro Diário, meu nome é Márcia Tonin, sou advogada, escrevo a coluna Previdenciário Descomplicado e hoje a coluna vai ser de um jeito um pouco diferente. É um vídeo para vocês para tratar de um assunto de extrema relevância e eu tenho certeza de interesse de muitos dos leitores, dos internautas que acompanham o portal Registro Diário. Eu venho falar para vocês sobre o auxílio-doença e a greve dos médicos peritos do INSS. Afinal, o que fazer? No último dia 4 de dezembro, o movimento grevista dos médicos peritos decidiu pela manutenção da greve. Já somam aí em todo o país mais de 1,5 milhão de perícias que estão sendo remarcadas, que não foram realizadas por conta da greve dos médicos peritos do INSS. Nós não estamos aqui para fazer qualquer crítica ao movimento grevista, com certeza eles têm as suas justas reivindicações, mas sim para orientar o trabalhador, aquela pessoa que aguarda a realização de uma perícia médica, para ter concedido ou não o seu pedido de auxílio-doença. Então eu vou elencar algumas situações e dar algumas dicas para vocês do que fazer. Aguardar ou não a realização da perícia médica, que em muitos casos, pelo menos aqui nas agências do Vale do Ribeira, já estão sendo agendadas para fevereiro de 2016. Já se tem notícias de perícias marcadas para março de 2016, em algumas cidades do país, inclusive para abril, maio de 2016, ou seja, é muito tempo para aquele trabalhador que está incapacitado, que está em tratamento de saúde, para aguardar o ato mais importante, que é o quê? A realização da perícia médica. Sem a perícia médica, não se concede, não se aprecia o pedido de benefício por incapacidade. Não só os pedidos de auxílio-doença são afetados, mas também de aposentadoria por invalidez, aposentadoria do deficiente, o benefício assistencial ao deficiente ou aquela pessoa portadora de uma doença grave. Todos esses pedidos dependem da perícia médica pelo INSS. Tá? Então, o que fazer? Veja só, a greve dos peritos do INSS já ultrapassa a marca de 90 dias. Então, nós já temos aí trabalhadores aguardando há mais de 3 meses a realização de uma perícia e dependendo da realização dessa perícia para resolver a sua situação. Tá? Qual a saída? Não existe uma saída que não seja uma ação judicial, a propositura de uma ação judicial. Óbvio que a gente recomenda a adoção da ação judicial em último caso, ou seja, primeiro se esgotar todas as tentativas dentro da própria agência do INSS. Mas aqui há uma situação de urgência, uma situação de necessidade, o trabalhador está aguardando a perícia, está sem receber salários, a sua sobrevivência e da sua família está sendo colocada em risco. Tá? Então, o caminho é a ação judicial. Primeiro, é necessário comprovar que existe o pedido junto ao INSS, tá? Que as perícias já foram reagendadas por conta da greve. Tá? Não tem muito tempo, o Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal, a instância máxima aqui no nosso país, já decidiu que não é possível ingressar com a ação contra a INSS sem existir um prévio pedido administrativo. Tá? Mas, por outro lado, não é necessário que se esgote a chamada via administrativa. Ou seja, para você requerer em medida de urgência a concessão do seu auxílio-doença, não é necessário que você aguarde a realização da perícia na agência. Tá? É importante comprovar a existência desse pedido. Tá? Caso contrário, não é possível ingressar diretamente com a ação na justiça. Mas aqueles que estão aguardando a realização de perícia têm já o protocolo do seu requerimento, tem como comprovar o prévio pedido administrativo e também tem como comprovar que as perícias já foram reagendadas mais de uma vez por conta do movimento grevista. Tá? Então, o primeiro passo, comprovar a existência do pedido junto ao INSS, comprovar que as perícias estão sendo reagendadas por conta da greve dos médicos peritos. O que justifica a adoção de uma medida judicial? Bom, primeiro,
o pedido do auxílio-doença é um pedido de natureza administrativa. E o INSS ele tem um prazo legal para apreciar esse pedido. Tá? Por lei, ele tem até 45 dias para analisar o seu pedido. Esse prazo de 45 dias já foi, né? O movimento grevista aí já ultrapassa a marca dos 90 dias. Então, existe algo chamado duração razoável do processo administrativo. Ou seja, não se justifica, é ilegal que ultrapasse esse prazo de 45 dias. Então, esse é um dos fundamentos para justificar a ação. Ou seja, já se passaram mais de 45 dias. Eu não posso aguardar mais a resolução da greve do INSS para ter o meu pedido apreciado. Outro ponto é que já está, inclusive, decidido na Justiça que o trabalhador não pode suportar o ônus da descontinuidade do serviço público. O INSS ele presta um serviço público de natureza essencial, necessária, extremamente relevante, a concessão de benefícios previdenciários. No caso do auxílio-doença, por uma contingência que é a doença, o tratamento de saúde do trabalhador que está afastado do seu emprego ou daquele autônomo, do contribuinte individual que não pode exercer a sua atividade remunerada. Tá? Então, o trabalhador não pode suportar o ônus da greve. Ele não pode ficar sem receber pagamento ou ter ou não ter o seu pedido apreciado por conta da greve. Então, nada justifica você, que já está aí há 3 meses aguardando a realização de uma perícia, aguardar até fevereiro, março do ano que vem para ter o seu pedido analisado. Tá? A ação judicial, nesse caso, ela tem que ter um pedido de produção antecipada da prova pericial. Porque para que o juiz lhe dê uma liminar determinando ao INSS que implante o seu benefício, que comece a pagar o auxílio-doença, é necessário também que na Justiça seja feita a prova médica pericial. O juiz vai nomear um médico perito dos seus quadros, um médico da sua confiança, para fazer aquela avaliação que não foi feita na agência por conta da greve. Então é necessário que na ação judicial se peça a produção antecipada dessa prova pericial e, diante do laudo desse médico perito nomeado pelo juiz, será concedida uma liminar, uma tutela antecipada para concessão imediata do seu benefício. Tá? Então, para que o processo tenha um trâmite mais célere na Justiça, é necessário que haja o pedido de produção antecipada da prova pericial. Tá ok? Justifica-se a necessidade de produção antecipada porque o trabalhador não pode se sujeitar ao ônus da descontinuidade do serviço público por conta de uma greve. Justifica-se porque tem que se evitar um dano irreparável ao trabalhador que está num tratamento de saúde e precisa do pagamento do benefício para prover o seu sustento e o da sua família. Né? Nós estamos aí perto do Natal e do Ano Novo e eu tenho certeza que essa situação é angustiante para muitos trabalhadores. Por quê? Sem pagamento do seu empregador, sem uma solução pelo INSS, essas pessoas colocam a sua sobrevivência em risco, isso cria uma angústia, isso muitas vezes piora a doença, que às vezes não tem relação com uma situação psicológica, e acaba se agravando. Né? Quem está no tratamento de saúde aí sabe que o quanto é angustiante aguardar a resolução de uma perícia para ter o pagamento do seu benefício e prover o seu sustento. Tá? É muito importante também que durante esse período você guarde os comprovantes de eventuais prejuízos que você possa ter, conta de água e luz atrasada, conta de telefone atrasado, o aluguel que você deixou de pagar, uma mensalidade, uma prestação, um boleto do carro, a mensalidade do seu filho. Tudo isso junte, porque comprova também o seu estado de necessidade, que já é óbvio, tá? Mas também possibilita futuramente que você ajuize, inclusive, uma ação de indenização para reparação de danos materiais e danos
morais, tá? Porque muitas vezes a pessoa pode ter um nome aí negativado no SPC e no Serasa por conta de uma prestação atrasada. Então, junte todos esses comprovantes para que agora você comprove a sua necessidade e até para que futuramente você venha a postular uma indenização, tá ok? Bom, então não resta outro caminho senão propor uma ação judicial e pedir a produção antecipada da prova pericial. Fundamentos: não pode haver o trabalhador não pode se sujeitar à descontinuidade do serviço do público prestado pelo INSS, a duração razoável do processo administrativo, que já ultrapassa aí a marca dos 45 dias, o estado de necessidade desse trabalhador numa situação de doença, e ao mesmo tempo ele precisa prover o seu sustento e o da sua família, tá? Dentro do grupo de pessoas que estão aí aguardando uma perícia médica, existem duas situações. A primeira, aquele que já tinha o benefício concedido e havia uma data certa para terminar esse benefício, a chamada alta programada do INSS, né? Você já sai com um comunicado dizendo quando começa e quando termina o seu benefício. Se você está apto a trabalhar, a sua situação já se resolveu, você vai se apresentar perante o seu empregador e voltar a desempenhar as suas funções normalmente. Mas aquele que permanece a incapacidade, ou seja, permanece em tratamento de saúde e precisa prorrogar a continuidade do seu benefício, né? E a data, por exemplo, está coincidindo agora com esse período de suspensão das perícias por conta da greve, o que esse trabalhador tem que fazer? Se a sua incapacidade permanece, é essencial que você faça o pedido de prorrogação do benefício. 15 dias antes daquela data, você tem que agendar uma nova perícia, você tem que fazer o pedido de prorrogação, tá? Através do telefone 135 ou pelo próprio site da Previdência Social. Essa perícia coincide agora com o período de greve. Tá? Vai ser reagendada. O importante é que você saiba que o INSS não pode interromper o pagamento do seu benefício, tá? Até que se realize a perícia médica administrativa. Existe uma resolução interna do INSS, a 97/2010, e ela garante que, havendo pedido de prorrogação, ou seja, para que haja a continuidade do pagamento do auxílio-doença, que você continue recebendo o pagamento do benefício até que se realize a perícia médica administrativa. Então, se você está nessa situação e, eventualmente, houve a interrupção de pagamento pelo INSS, você tem que imediatamente ajuizar uma ação de manutenção do benefício. Tá? Com um pedido de tutela antecipada, de uma liminar, tá? Mostrando o juiz o seguinte: olha, havia alta programada, havia data certa para cessar o meu benefício, mas eu fiz o pedido de prorrogação, fiz o pedido de continuidade, permanece a minha incapacidade, e o INSS, antes da realização da perícia, suspendeu os meus pagamentos, cessou o meu benefício. Demonstre isso para o juiz e peça a concessão de uma tutela antecipada. Tá? É uma ação de manutenção. Aqui o seu objetivo não é nem provar que você está incapaz ou não. O que você tem que provar de imediato é o ato ilegal da cessação do benefício antes da realização de perícia médica administrativa. Tá ok? Agora, a situação mais complicada, a situação mais angustiante é para aquele trabalhador, para aquela trabalhadora que estava aguardando a concessão do primeiro benefício, né? E não teve nenhuma resolução ainda porque a perícia não foi realizada. Tá? Os 15 primeiros dias de afastamento, quem banca é o empregador. Tem garantido o pagamento de salário até o 15º dia. Tá? A partir daí, a responsabilidade do seu empregador, ela cessa, ela passa a ser do INSS. Mas, lógico, você vai ter que comprovar essa incapacidade, tá? Passar pela perícia para que seja avaliado por quanto tempo haverá o pagamento desse benefício por incapacidade. Tá? Então, vamos supor, você estava com um atestado médico aí de 90 dias de afastamento, até o 15º dia útil, até o 15º, de afastamento, o seu empregador pagou o seu salário. A partir dali, você está na pendência do INSS.
Tá? Quem estava com um atestado de 90 dias e teve a perícia marcada para depois desse prazo de 90 dias, que é o que geralmente acontece, já não teve a perícia realizada por conta da greve. Tá? O que vai acontecer? Se você já está apto para retornar ao trabalho, é importante que você se apresente ao seu empregador, demonstre por documento do seu médico que você já está apto para retornar às suas funções. O seu empregador irá lhe encaminhar para o médico do trabalho da empresa, que irá avaliar essa situação e emitir um laudo dizendo se você pode retornar ou não. Tá? O que ocorre? Muitas vezes o empregador recusa ao empregado que ele retorne às suas funções. Isso tem sido comum. Enquanto não sai a decisão do INSS, você não retorna ao trabalho. Mas veja bem, muito provavelmente, quando se realizar a sua perícia pelo INSS, você terá a concessão do auxílio-doença somente por aquele período máximo ali do seu atestado. Tá? Muitas vezes o médico perito do INSS não concede também o benefício de acordo com o tempo do seu atestado. O seu atestado fala em 90 dias e ele concede 60 dias. E aí de quem é a responsabilidade por esse período restante? Por isso, se você está nessa situação, o seu atestado médico já venceu, você já está apto a retornar, o seu empregador recusa o seu retorno, alegando que você tem que passar por aquela perícia lá em fevereiro, março do ano que vem, você tem que adotar algumas medidas. Primeiro, dialogar com o seu empregador, pedir para que você passe pelo médico do trabalho da empresa. Tá? Se mesmo assim houver a recusa para que você retorne ao trabalho, não existe outro caminho para você também que não seja o judicial. Tá? A ação de concessão do benefício, pedindo uma cautelar para a realização antecipada da prova médica pericial. O juiz vai nomear um médico perito da confiança dele para avaliar o seu quadro. Se você já está apto, esse médico vai dizer, olha, o benefício dele seria até tal data, já pode retornar ao trabalho. Com esse documento, você tem chance de se apresentar ao seu empregador e buscar o seu retorno. Tá? Lógico, se houver recusa do empregador, isso já vai para uma seara trabalhista. Tá? É importante que você saiba que o contrato de trabalho ele fica suspenso pelo período do seu afastamento. Cessou o período de afastamento reconhecido por uma perícia médica ou do INSS, ou uma perícia médica judicial, você tem que retornar ao trabalho. Se o empregador se recusa a aceitar o seu retorno, ele já está cometendo um ato ilegal, passível de questionamento já na seara trabalhista, na Justiça do Trabalho. Tá? Então, tentar o diálogo, solicitar que você passe pelo médico do trabalho da empresa, e se ainda assim o seu empregador disser, olha, só autoriza o retorno com o documento do INSS, diante da greve não existe outro caminho para você, senão a ação judicial, uma ação de concessão e um pedido cautelar para a realização antecipada da prova médica pericial pela Justiça. Tá? Bom, aquele que a incapacidade ainda permanece, que é de longo prazo, também vai ter que promover uma ação judicial, demonstrar a incapacidade e pedir a realização da prova médica pericial de forma antecipada. Tá? É importante que você comprove o pedido administrativo, que você comprove as perícias médicas não realizadas, que você comprove qual é o seu estado de saúde. Tá? Se há recusa do seu empregador, mesmo você estando apto para retornar ao trabalho, tente comprovar essa recusa, tudo como fundamento para agilizar o pedido de prova pericial na Justiça. Ok? Aqui na cidade de Registro nós temos a Justiça Federal, temos o Juizado Especial Federal, mas se você não tem domicílio na cidade de Registro, você pode propor essa ação no fórum da sua cidade. Tá? Muitas pessoas me perguntam, não seria mais fácil o mandato de segurança? Sim, um outro caminho também é o mandato de segurança. Tá? O ato ilegal aí superar o prazo de 45 dias para apreciação do pedido de concessão do benefício ou de manutenção do benefício, a sua
o seu estado de necessidade, você precisa ter a sua situação resolvida, não pode ficar aguardando o fim da greve do INSS, tá? Só que no mandato de segurança, você somente pode ajuizar na Justiça Federal, ou seja, vai ter que ser ajuizada na Justiça Federal de competência da sua região. Se você mora aqui no Vale do Ribeira, a competência é a Justiça Federal de Registro. O mandato de segurança não pode ser ajuizado no Juizado Especial Federal, depende da contratação de advogado. Tá? No mandato de segurança, você vai conseguir ou a implantação imediata do benefício, ou que o INSS realize a perícia antes do fim da greve. Não é possível o pagamento de atrasados do que ficou para trás, tá? Então, por isso, o melhor caminho, ao meu ver, é a ação de concessão, de manutenção, com pedido cautelar de produção da prova médica pericial, tá? Uma outra dica que eu tenho para vocês é o seguinte: o Juizado Especial Federal ele permite que você faça o pedido desacompanhado do advogado. Tá? Eu não recomendo isso, eu recomendo que você contrate um advogado da sua confiança, um especialista na matéria previdenciária, que conheça as causas contra o INSS. Por quê? Aquela pessoa que vai lá sozinha no Juizado Especial Federal, ela não vai saber fazer um pedido cautelar de produção antecipada de prova. E outra, é você sozinho, desarmado contra o INSS. É como se você estivesse entrando naquela arena do Coliseu Romano, você lá é o gladiador sem nenhuma arma e o INSS são os leões. Tá? Que vão te atacar e podem até te devorar, porque você não tem conhecimento da lei, é leigo, não sabe como tramita o processo, né? O INSS, por sua vez, é altamente estruturado, tem advogados altamente gabaritados, altamente qualificados, e você lá sozinho. Então, contrate uma assessoria jurídica, seu advogado de confiança, para fazer esse encaminhamento. Tá? No Juizado Especial Federal, a tramitação ela é mais célere, mais rápida, tá? Busca-se uma certa agilidade. Tá? Nesse caso, tem que se buscar uma agilidade maior ainda, que é o quê? Não se pode aguardar o fim da greve dos peritos médicos do INSS para ter o seu caso resolvido. Tá bom? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Inclusive, queria até citar para vocês que ainda no mês passado saiu uma decisão aqui do Tribunal Federal da Terceira Região, que é o tribunal que julga aqui no estado de São Paulo essas questões contra o INSS, concedendo, inclusive, isso que eu estou falando para vocês, uma liminar dizendo para o INSS, olha, realizar a perícia médica, porque o trabalhador não pode aguardar o fim da greve para ter o seu pedido de benefício analisado. Então, fundamentos legais existem e muitos, e são sim aceitos pela justiça. Tá? Outra dica importante, última dica, você tem a perícia reagendada por esse período de greve, e você fica sabendo, não vai ter porque está em greve, nem vou lá na agência. Não, vá à agência, tá? Solicite um comprovante do seu comparecimento, uma declaração de que a perícia não se realizou por conta da greve, tá? Nada de ficar em casa, não. Vai lá, comparece à agência, tá? O fato de você saber que tem a greve não te desobriga de ir à agência. Vá à agência, pede um comprovante de comparecimento. Muito provavelmente você já vai sair com uma data de reagendamento futura, como eu disse, já está sendo reagendado para fevereiro e março de 2016. Se houver a recusa do servidor do INSS em fornecer esse documento, você tem que comprovar que você esteve lá. Como é que você faz isso? Liga na ouvidoria do INSS, tá? Pelo próprio telefone 135, faz uma queixa, eles vão te dar um protocolo e você vai esclarecer, olha, estive aqui e recusaram me fornecer um documento de que eu compareci para a realização da perícia e que a perícia não se realizou por conta da greve. Tá? Esse protocolo junto à ouvidoria é aceito pela Justiça como prova de requerimento administrativo. Tá? Tire uma foto na frente da agência da INSS, hoje em dia todo mundo tem um celular que permite tirar uma foto, tire uma foto, tá? Vai ter a data ali, o horário, comprove que você está fazendo a sua parte. Tá?
Se for entrar na justiça, documentação médica, atestados, exames, prontuários, comprove a sua doença que você está em tratamento. Tá ok? Bom, eu espero ter contribuído de alguma forma para elucidar essa questão. Eu tenho certeza que isso angustia muitas pessoas, né? Nós estamos aí perto do final do ano sem uma solução para esse caso, não há previsão do encerramento dessa greve e o judiciário está aí para que você vá buscar os seus direitos. Tá? É uma garantia constitucional que você busque na justiça esse direito. Ninguém está te fazendo favor nenhum, pelo contrário. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e sucesso para vocês.